Prosa com o comandante do Corpo de Bombeiros de Paracatu sobre incêndios e queimadas. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Tradicionalmente, o mês de agosto é o mais crítico para ocorrências de incêndios florestais no estado de Minas Gerais. Mas o mês de setembro não é muito diferente disso. Continuamos em alerta, segundo série histórica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, com uma conjunção preocupante de números e circunstâncias. Antes mesmo do início de setembro, o território mineiro já acumulava 73% mais focos de calor do que nos primeiros 8 meses do ano passado. E enquanto o Estado anuncia o envio de equipe de Corpo de Bombeiros para reforçar o combate de incêndios na região amazônica, a corporação está presente em apenas 76 municípios de Minas Gerais, menos de 10% do total das 853 cidades. O efetivo é outra questão delicada. São 6 mil militares, quando seriam necessários, pelo menos, mais um terço, ou 2 mil agentes, para cuidar de 3,5 milhões de hectares apenas de vegetação protegida. Sem considerar, é claro, áreas fora das unidades de conservação e as demandas cotidianas dos bombeiros, que apenas até o mês de julho atenderam a cada dia média superior a 1.000 ocorrências. A Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares do Estado de Minas Gerais, ASPRA, alerta sobre a defasagem do número de militares para essa tarefa, sustentando que para dar conta de atender todo o Estado de Minas Gerais, o efetivo deveria ser de 8 mil agentes. Sobre o assunto incêndios, eu conversei com o tenente Pedro Joaquim Ferreira, comandante do 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros de Paracatu. Ele explicou a diferença entre incêndio e queimada. O incêndio é o fogo fora de controle. E a queimada é aquela, tecnicamente falando, é quando aquela queimada programada, que o agricultor consegue junto ao IBAMA, ao IEF, autorização. Então, a queimada que está sob controle, onde ele tem todos os meios ali e faz aquela queimada sem oferecer riscos, para as áreas próximas. A região noroeste está no Cerrado brasileiro, que nessa época do ano tem muito vento, clima seco, umidade super baixa e muito sol, que é os 3 fatores principais para poder provocar um incêndio, De que forma que o produtor rural hoje ele pode então se prevenir para que não aconteça? É justamente a prevenção que é o primeiro passo? Isso, é o primeiro passo e o passo mais importante. A prevenção, como aquele ditado antigo, é melhor prevenir do que remediar. O que a gente observa nas fazendas? As fazendas agora para frente começam a ser mais acometidas por incêndios. Mas no final do período seco é onde mais ocorrem incêndios em fazendas. A gente observa, quando vai combater os incêndios, que muitas fazendas, os proprietários estão displicentes com aquelas regras de segurança, o acero em volta da cerca, as edificações, curral, casa, paiol, estão muitas vezes, o mato está encostando na parede. Você chega lá, o quintal está tomado de mato, o pomar está tomado de mato. E às vezes você percebe que não tem acero, a cerca some no meio do mato também. Num local desse, quando você chega para combater um incêndio, você não tem como iniciar o combate, porque você não tem uma área limpa da onde você pode partir para o combate, para o combate direto. E o acero também é muito importante para fazer o combate indireto, porque a partir dele eu posso iniciar um fogo contra fogo de forma controlada, nos horários certos, com a técnica correta. Então, é muito importante que o produtor rural, o proprietário rural, foque nessa área. Limpar em volta da edificação, em volta da casa, limpar, fazer o acero, em volta das cercas,
limpar os pomares. O capim seco e alto é o grande problema, né? É o grande causador não, assim, ele é propagador dos incêndios. Você vê uma árvore verde, as folhas verdes, ela queima porque o capim que está ali alto em volta dela, ele queima e o calor do fogo seca na hora. As folhas incendeiam e a árvore pega fogo. Então a gente tem que tomar cuidado com essa parte de mato, né? Onde deixa mato acumular ali, crescer no pomar, deixa mato crescer no quintal. As chácaras, essas chácaras que a gente tem visto proliferarem bastante, né? Os chacreamentos, é um exemplo muito claro disso. A gente percebe que a pessoa compra, adquire, constrói ali uma casa para passar final de semana, planta um pomar e alguns acabam deixando aquilo meio descuidado. O mato cresce rápido, depois o mato seca rápido e você é chamado para atender um incêndio no local desse e no chamado eles falam que a casa vai pegar fogo, a casa está em risco. Só que não tem ninguém lá. O dono te liga da casa dele, que é na cidade. E não vai também não, ele quer só que você vá lá pagar. E você chega lá, tem 5, 6, 7 construções desse tipo, assim, chacramentos como são todos pequenos e próximos, né? E o fogo vai passando de um para o outro e você tem dificuldade por causa disso, por estar muito sujo, muito cheio de mato. Então a sugestão é essa, limpar, né, os locais, deixar os locais limpos. Todo material, não só o mato seco, mas todo material inflamável precisa estar num local seguro para que ele não fique próximo de alguma área de risco que possa, por exemplo, gerar uma faísca, algo desse sentido, né? Isso. Os materiais que forem mais fáceis, né, de pegar fogo, de entrar em combustão, eles devem ser guardados em locais bem protegidos. Justamente nessa época agora, porque o incêndio pode trazer fagulhas e essas fagulhas voam e podem cair justamente onde tem esse material de fácil combustão. E aí pode provocar um incêndio muito sério. Até com relação à limpeza que o senhor falou aí agora há pouco, o proprietário rural ele precisa tomar bastante cuidado na hora, inclusive, de fazer a queimada daquele material que ele fez a limpeza ali. Porque dependendo do horário, se estiver ventando muito, uma faísquinha que voada ali pode talvez percorrer aí 10 metros, atingir uma outra área que ele teoricamente estaria seguro, mas aí já pega fogo dali em diante e o negócio complica de vez, né? Isso. Um dos grandes causadores de incêndio são essas atitudes, né? Uma sugestão que a gente dá é que se evite queimar lixo. O lixo, limpou o quintal, vou queimar. Isso gera vários acidentes, vários incêndios grandes, com grandes prejuízos, foram oriundos desse tipo de ação. As pessoas, às vezes, elas fazem amontoam esse lixo e põem fogo nesse lixo 10 da manhã, 2 da tarde, que é um momento que está quente e que tem bastante vento. Então, o próprio fogo em si, a própria queimada, né, desse material, ele já provoca movimentação de ar e já gera vento naquele pedacinho ali e já começa a subir fagulhas. Então, assim, a sugestão é que não faça queimada de lixo nessa época do ano, principalmente. E aquela queimada programada também, que a gente falou no início, ela é feita com autorização do IEF, tem as regras a serem seguidas, tem, né, todo um parecer lá do órgão e tem que ser feito tem que ter uma autorização tudo certinho, né? Então é uma queimada que ela não pode passar assim, simplesmente a pessoa, vou queimar essa área aqui. Não, tem toda uma parte burocrática a ser seguida, né, e atendida para que seja feito isso aí. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só?
Segundo dados do INPE, até sexta-feira, os satélites do Instituto haviam captado 3.024 focos de calor em Minas Gerais. Em 2018, até o final de agosto, não eram mais que 1.749. O aumento de queimadas em Minas Gerais espelha o cenário do país em 2019, com um aumento de 72% nos pontos de fogo quando comparado o período de 1º de janeiro a 30 de agosto com o mesmo período do ano passado, ou 88.816 detecções contra 51.555 registradas em 2018. O tenente Pedro, do Corpo de Bombeiros, falou que o aceiro em fazendas próximo às rodovias são muito importante e deu dicas de combate de incêndio. A rodovia, a faixa de domínio, todo ano essas faixas de domínio elas são incendiadas. Muitas vezes são incêndios, são colocados mesmo, a pessoa que está passando ali coloca, a gente não sabe quem, mas são incêndios criminosos. Não sei qual é a intenção. O fazendeiro ali, o proprietário que tem a sua fazenda fazendo divisa com essas rodovias, ele tem que tomar um cuidado redobrado, cuidar bem do aceiro dentro da área dele. A rodovia geralmente é feita uma limpeza ali de 2 metros, um pouquinho mais de 2 metros, a partir do asfalto, entrando para a faixa de domínio, mas geralmente fica nisso aí, não passa de 2,5 metros não. Esse restante de capim que fica e de mato que a gente observa, em alguns locais as pessoas estão fazendo a limpeza. Não sei quem faz, eu tenho só observado, não sei quem faz isso, mas essa faixa é faixa de domínio. Então, quem for fazer a limpeza, a orientação é procurar o órgão responsável, né? Que seja o DENIT, que seja o DR ou que seja a Via 040, concessionária aqui na 040, para se informar de qual é o procedimento, caso ele queira fazer essa limpeza, né, para fazer de uma forma legal, né, de forma que ele não esteja infringindo nenhuma lei ambiental. Se o produtor rural, o proprietário rural se deparar com um incêndio, ele acha que pode dar conta de controlar. É possível uma pessoa sem treinamento realizar um controle de um incêndio? E de que forma que poderia ser possível ou não? O senhor pode dar uma noção para o nosso ouvinte de que forma que ele deve agir ou a forma correta para poder agir num caso desse? Sim, o incêndio, né, o fogo em vegetação, ele prioritariamente deve ser combatido por pessoas treinadas. Mas em um caso de emergência, talvez até para evitar um mal maior, o proprietário pode sim fazer o combate, desde que ele tenha segurança para isso. E algumas dicas são imprescindíveis. Primeiro, que ele esteja em pelo menos uma dupla, pelo menos ele mais um. Por quê? Porque o combate a incêndio, ele é muito desgastante e a pessoa pode, talvez tenha alguma tendência a dar convulsão, por exemplo, ela pode sofrer uma crise convulsiva durante o trabalho, devido ao esforço. Uma pessoa mais idosa, né, ela pode se sentir mal e pode cair ali no local que ela está fazendo o combate. E aí a chama vai alcançar ela. Crianças não devem trabalhar com isso, crianças têm que ficar em local seguro, né, sob supervisão de pessoas adultas. Isso se for para ser feito, né, que seja com segurança, que sejam pessoas adultas. O combate a incêndio, de forma direta, que a gente chegar lá e bater o abafador, ou, num caso emergencial, até um pedaço de galho, ele tem que seguir algumas regras básicas. Primeiro, você não vai brigar com o fogo. Você não vai chegar lá e enfrentar a chama de 2 metros de altura. A gente vai aproximar quando a chama estiver baixa, quando o vento dá uma parada, a chama baixar. Aí você tenta, né, bater o galho, o abafador nessa chama para tentar abafar ela, né, impedir o contato dela com o oxigênio para que ela se extinga. Mas isso tem que ser feito com muito cuidado, com muita cautela. E só se for um caso de emergência mesmo, porque o risco talvez é muito grande para uma pessoa que não é da área e pode acabar em uma tragédia. Outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado com incêndio em mato, né, em vegetação, é que ele tem tendência a cercar. Ele faz voltas e ele acaba cercando a gente. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Prioritariamente, que esse combate seja feito, eu estou na área que já foi queimada, combatendo o fogo que está indo em sentido da área que queimou. A área que ainda não foi queimada, né? Por quê? Porque quando eu estou na área que já foi queimada,
eu não corro riscos de vir fogo onde eu estou, porque já não tem mais combustível, né? O fogo já extinguiu o combustível. Então, a parte da área que está queimada, eu trabalho combatendo o fogo que está indo em direção à área que não queimou ainda. Isso é uma dica. E se você perceber que o fogo está começando a dar a volta, porque o vento faz isso, às vezes o próprio bombeiro, quando ele vê, ele já está começando a ficar cercado. Então a gente tem essa observação o tempo inteiro, mas é muito fácil de acontecer. Então, começou o fogo a dar a volta, saia para um local seguro o mais rápido possível e a segurança das pessoas é a prioridade. O comandante do Corpo de Bombeiros em Paracatu também falou sobre os incêndios aqui em nossa cidade e nas cidades atendidas pelo 2º Pelotão. Hoje nós estamos aí na última semana de agosto. A que nível que estão essas ocorrências aqui em Paracatu e na região que o senhor tem as informações aqui com relação a ocorrências de incêndios? Por enquanto, até agora, o incêndio está mais urbano, né? Os acionamentos, né, do Corpo de Bombeiros, o bombeiro está sendo mais acionado para incêndio em terrenos baldios, lotes vagos, reservas dentro da área urbana. Da agora para frente, a tendência é que cada vez mais o fogo se torne rural, começa a atingir mais a área rural, né, que é o maior problema. Por quê? Porque dentro da cidade causa muito transtorno, há o risco de atingir edificações, mas a área é limitada, são áreas pequenas, o fogo acaba de forma rápida. Agora na área rural, ele vai queimar enquanto ele tiver condições propícias para ele se progredir. Então pode atingir várias áreas, grandes áreas, né, durar muito tempo. E o combate na área rural é muito mais complicado e demanda muito mais pessoas e equipamentos do que dentro da área urbana. Continuando aquela fase lá que a gente falou sobre o proprietário da fazenda limpar, deixar a área bem cuidada, também é importante ter pessoas e ter equipamentos já assim pré-disponibilizados para um combate a incêndio. Quem tem aí trator com grade, quem tem caminhão com água, né, que transporta água e tal, é importante deixar isso aí nessa área, nessa faixa agora esse período agora até no final do período seco, período da estiagem. É importante ter esses equipamentos em condições, porque no caso de um incêndio, é importante ter isso lá. A gente às vezes vai na fazenda, chega lá, 2 bombeiros e não tem mais, é só bombeiro e o dono não tem muita coisa a fazer, não tem equipamento, e aí o fogo, nessas condições, é muito complicado a gente conseguir debelar as chamas. Bom, se caso um proprietário rural, um grupo de produtores tem conhecimento de pessoas que estão planejando ou que já até causaram incêndios, a forma correta é ligar para a polícia ou para o senhor aqui no quartel ou 181, de que forma que ele pode estar fazendo uma denúncia? Ele pode fazer das 3 formas, ligando para o bombeiro, para a PM ou via 181. E tem a polícia ambiental, né? A polícia militar ambiental, que é aquela polícia específica para a parte ambiental, que está mais por dentro das normas, né, ambientais e trabalhando mais aí na área rural. Conhece melhor, né, a parte de meio ambiente. Todos esses órgãos eles podem fazer a apreensão. Caso seja abordada a pessoa em flagrante, né, cometendo o ato, pode ser feita a prisão dessa pessoa. Quais são as formas também, por exemplo, nas rodovias, que podem causar pitoco de cigarro, veículo desregulado com fagulhas que podem sair pelo escapamento? Essas são as mais comuns ou existem outras formas também de estopins, né, vamos dizer assim, para causar os incêndios com essa vegetação seca que está à beira da rodovia? Quando o clima está favorável, ar muito quente e muito seco, tudo ajuda a ocorrer um incêndio. Mas a principal causa mesmo de incêndio na rodovia é intencional mesmo, a pessoa põe fogo mesmo. Não sei qual que é a intenção assim, dela, o que ela quer com isso, mas é colocado mesmo o fogo. A pessoa põe, cuida, vigia, vê se vai pegar mesmo e depois que pega ela some. Então essas são as principais causas. Pode acontecer o acidental de a pessoa jogar alguma coisa e, né, igual a ponta de cigarro, pode acontecer, não é
Não vou falar que é difícil acontecer não, mas o principal é a pessoa colocar mesmo. Inclusive, falando em rodovias, os incêndios em rodovias, eles são perigosos porque eles oferecem risco para o trânsito, né? Então, quando você chega e tem uma coluna de fumaça muito grande, a prevenção é em primeiro lugar. Então, é melhor esperar, parar em local seguro, com a distância grande, e esperar essa fumaça dissipar. Porque, às vezes, a pessoa entra numa coluna de fumaça dessa, ela tem 2 km. Você vai andar 2 km sem enxergar. Pode bater de frente com o carro, porque vai para a contramão, não sabe onde está a pista. Pode sair da pista e cair numa vala. Então a gente sugere que não trafeguem onde a fumaça está muito densa e também as chamas podem estar muito altas e elas podem atingir o veículo. Ainda mais caminhões que transportam produtos inflamáveis, principalmente, né, são os mais suscetíveis a pegar uma fagulha dessa, cai no meio da carga, né? Então é muito melhor a pessoa dar uma segurada, ser preventivo e evitar se expor numa situação dessa. Para o produtor rural, que mensagem que o senhor deixa então com relação a essas questões de queimadas controladas e incêndios que possam vir a acontecer na propriedade? São basicamente essas 3 coisas que a gente falou. Primeiro, tomar conta do que é seu, deixar tudo arrumadinho, fazer o dever de casa, limpar, deixar tudo certinho. Em segundo lugar, ter atitudes seguras, evitar de colocar fogo em lixo, evitar de fazer queimadas sem autorização. E por fim, ter ali como se diz, alguma coisa preparada para caso o incêndio ocorrer, ele tenha condições de se proteger, né? Se proteger de danos. E se ele tiver condições, treinamento e tiver conhecimento, talvez tenha conseguido debelar esse incêndio. Bombeiros 193, o amigo certo nas horas incertas. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.